Bíblia em Foco, com o evangelista José Luiz. Bereshit do hebraico bíblico antigo, com base na Septuaginta, tradução dos 70, 285 a.C. O livro carrega o nome de Genesios, que significa aí o princípio, os começos, as origens, né? Entendemos que significa aí Gênesis, genealogia, nascimento, história das origens. E a primeira frase, né, no manuscrito hebraico aí, das Sagradas Escrituras, ela narra de maneira clara, assertiva, né? E tranquila o momento da criação. E lendo, né, de forma quadrática que o hebraico bíblico antigo, da direita para a esquerda, né? Então, nós lemos como assim, a frase que pode ser transliterada, né? Aqui, nessa seguinte forma aí, seria o livro No Princípio, que é o nome que carrega aí, Bereshit, Bará, Elohim. Então, lá na língua portuguesa, nós lemos na nossa Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então, nessa pronúncia hebraica bíblica antiga, lemos Bereshit, Bará, Elohim, Et Hashamayim, Viet Aretz. Então, durante toda a história da humanidade, né, os profetas e poetas de Deus têm afirmado com júbilo, né, essa verdade incontestável. Então, a Torá, ou HaTorá, a lei, né, e os primeiros livros das Sagradas Escrituras, da Bíblia hebraica, Sefer HaTorá, o livro da lei. Então, as Escrituras Sagradas foi escrita, né, por autoria de Moisés, né, que a gente conhece como Moshe. Então, esse grande homem de Deus, da tribo de Levi, foi o autor do Pentateuco, ou da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, sendo Bereshit, Shemot, né, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Seriam os 5 primeiros livros de Genesios, o Genesios no grego e o Bereshit no hebraico bíblico antigo. Então, os maçoretas, né, eles colocaram aí os vocálicos na escritura hebraica, porque já que a vogal ali não existe, então eles adaptaram as vogais propriamente dita no fonema dessa língua cananita, né, semítica, que é parente da aramaica, um similar, né? Então aqui nós podemos entender, por exemplo, o Elohim, é o substantivo hebraico Elohim, está no plural aqui, porém, né, o verbo permanece no singular. Então, o uso gramatical comum, né, nas frases do Antigo Testamento aqui, quanto se faz referência, né, à majestade soberana do Senhor, como único e verdadeiro Deus. Nesse sentido aí, o plural, né, denota
intensidade ou intensificação. Seria um plural majestático, né? Vamos dizer assim, aplicado à pessoa bendita de Deus, né? Como Deus Pai na primeira pessoa da Santíssima Trindade, né? Porque Deus no Antigo Testamento ele é visto como único no sentido do Shema em Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor é único. Então o monoteísmo aponta para a adoração ao único Deus. Então, quando chega no Novo Testamento, Deus ali se apresenta como a Santíssima Trindade no Pai, no Filho e no Espírito Santo, no batismo de Jesus, no livro de Mateus, capítulo 3. Então, podemos entender aqui sobre esse ensinamento a respeito do livro de Gênesis, que seria, né, dividido aí em algumas partes, né? Em algumas partes o livro é dividido. O livro divide do capítulo 1 ao 11, vai falar sobre o esboço geral de Gênesis, né, nas Sagradas Escrituras. Então, a criação de Deus é o soberano criador, né, ou a matéria, energia, espaço e tempo. Aí seria depois a queda. A criação é seguida pela corrupção. Depois, item 3, o dilúvio. Como o ser humano se multiplica muito e rápido, o pecado acompanha a evolução natural da espécie. Aí depois vem as nações, o primeiro livro da Bíblia nos ensina que a humanidade é uma raça unida por ligação, de filiação e parentesco. E aí depois vem o chamado de Abraão, e depois aí em sequência nós podemos ver aí no livro do Gênesis sobre o patriarca Isaac, né, que o Senhor Deus estabelece seu pacto com Isaac como um elo espiritual. Depois vem o patriarca Jacó, né, um homem egoísta, avarento, arrogante, que Deus transforma ele e faz dele um homem generoso, pacífico, né, com grande sinal de transformação. Muda seu próprio nome e identidade. Daí Israel, que significa homem que luta com Deus. Então depois vem José, conhecido como José do Egito, o filho amado e favorito de Jacó, né? Esse homem ele sofre, ou esse personagem sofre uma perseguição, a traição e a tentativa de assassinato pelos próprios irmãos. Então ele carrega a figura bendita de Jesus, né? E o seu amor incondicional pela humanidade. Devido a essa perseguição dos irmãos, José ele se comporta como um homem de compaixão e perdoador, que ele perdoa o que os irmãos fizeram para ele e libertando ele, né, e dando para eles aquilo que, né, ou seja, a liberdade, né? José liberta sua própria família que se tornara necessitada e a conduz de Canaã para Gósen, né? Uma impressionante figura do próprio Messias ou Machia. Então, esse é um comentário ou um pequeno comentário aqui do livro, né, do Gênesis, a qual é o primeiro livro da Bíblia. E esse comentário é rico em informação, irmãos, porque trata das Tábuas das Nações, no capítulo 10, né? Tem aqui uma explicativa, né? Moisés foi o homem que o Espírito de Deus inspirou para nos revelar o livro do Gênesis, né? Então acontece ali 4 eventos, né?
primeiro evento aí no capítulo 1 ao 11, e 4 grandes pessoas, do capítulo 12 ao 50. Esse é um esboço geral do livro de Gênesis, onde vai tratar, né, os 4 grandes eventos. No capítulo 1 ao 11, lançam um alicerce sobre as quais toda a Bíblia está construída e se centram em 4 acontecimentos-chave. E esses acontecimentos chaves aí, a criação, a queda, tal, o dilúvio e as nações, né? E chamado de Abraão e as 3 bênçãos, né? Ou as 3 promessas pactuais que Deus faz com Abraão. São elas a terra, descendentes e bênção. São fundamentais para o seu plano de trazer salvação sobre todo o planeta. E esse estudo bíblico é um pequeno comentário sobre o livro do Gênesis. Amém?